Oi, hoje é a resenha do conto Quero Minha Mãe, escrito por Adélia Prado, aqui da coletânea Elas por Elas, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. A Pel e eu estamos precisando de férias. Quando começa a perguntar quem tirou de não sei onde a chave de não sei o que, quando de manhã já espero não fazer comida à noite, estamos a pique de um estúpido enguiço. Sou uma pessoa grata? Às vezes, o que se nomeia gratidão é uma forma de amarra. Entendo amor ao inimigo, mas gratidão, o que é? Assim começa Quero Minha Mãe, escrito por Adélia Prado, que conta a história desta mulher aqui, já casada, obviamente, com Abel, e que está no certo, como ela consegue colocar, descreve pra gente, um certo início, ou no início dele, ou seja, a rotina que está aflorando ali no meio do casal. E o que acontece exatamente com essa protagonista, chamada Olímpia, é exatamente voltar à sua infância, relembrar da sua mãe, numa espécie de procura de conforto, né, da mulher independente que ela se tornou, ou não, talvez, né. E também, uma coisa curiosa do texto é que ela também começa a lembrar do momento quando ela começa a ficar mocinha. Enfim, são várias lembranças que acontecem aqui nesse rápido conto de Adélia Prado e que eu não vou dar mais detalhes porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler. Minha avaliação do texto. Com certeza é fácil perceber que esse conto aqui da Adélia Prado é uma sucessão de sentimentos. E ela faz isso apresentando para a gente vários quadros do passado aqui da Olímpia. Apresentando como ela tem, sim, essa vontade de retornar àquele conforto maternal que ela possuía quando era uma criança e foi aos poucos perdendo naturalmente, né, quando ela começou a se tornar uma mocinha. O final do texto tem demais a gente perceber como ela vai perdendo aquele conforto maternal que ela tinha em razão dela estar se tornando uma mulher aos poucos. E é uma coisa que talvez, um pequeno spoiler que eu possa dar, que a mãe dela não pudesse ou não pôde ajudar completamente nessa transformação dela de menina para mulher. Uma coisa bem interessante. E uma coisa curiosa de se dizer desse texto é que ele não é exatamente um conto mais tradicional, digamos assim. Sim, na verdade esse texto aqui tem aquela coisa, a estrutura do começo, meio e fim. A gente consegue sim achar uma linha que começa e tem o seu desfecho bem claro, bem exato, mas na verdade esse é o tipo de conto que se compõe de outros que vêm a seguir ou antes. Na verdade, esse conto aqui foi extraído de um texto maior, de um livro chamado Quero Minha Mãe, também da Adélia Prado, obviamente. Na verdade, e a gente até às vezes tem a sensação, quando termina essa leitura aqui, que algo ainda falta. E é por causa exatamente disso, porque o que está descrito aqui nesse conto, na verdade, é uma sensação daquele instante da Olímpia, naquele momento que ela está tendo aquele enrosco com o seu marido, o tal Abel. E realmente, aí eu fiquei até curioso, eu fui atrás, fui pesquisar a respeito desse outro livro da Adélia Prado, Quero Minha Mãe. E realmente é um romance que na verdade se constitui de vários fragmentos curtos e tudo é uma questão de memória, do passado. E portanto nem dá para precisar que, por exemplo, esse conto está no começo do livro, no meio ou ao final. Porque justamente num livro de contos, de memórias assim, onde as histórias não estão necessariamente conectadas umas às outras, é apenas um mosaico de várias situações, você pode colocar esse tipo de história aqui no começo, no meio e no fim do livro, que não tem problema nenhum. É o fluxo de consciência que vai pegando o autor da história. Você vai lembrando de algo e escreve mais um fragmento. O que, claro, deixa tudo mais interessante ainda. Fiquei bem curioso a respeito desse outro livro da Adélia Prado. Inclusive, eu deixei aqui na descrição do vídeo link para você poder adquirir através da Amazon, assim como também, claro, a coletânea que estamos usando como base aqui no projeto Contos do Meio-Dia, que está recheado, claro, de autoras brasileiras. Assim, e vale lembrar, né, a Adélia Prado é conhecida mais como uma poetisa. Ela publicou vários e vários livros com poemas. Aliás, tem um poema dela que antes até desse conto Quero Minha Mãe, titulado Dona Doida. E também é um poema bem curtinho. E claro, aqui também temos a mesma temática, um certo saudosismo para com uma mãe
também. Ou seja, na verdade, a Adélia Prado deve gostar bastante dessas coisas que remetem à infância materna. Com certeza, em 2 textos dela já dá para perceber isso. Na verdade, eu nunca havia lido nada da Adélia Prado. Essa aqui está sendo a minha primeira experiência, então foi o primeiro poema dela, o primeiro conto, que na verdade nem é um conto, por assim dizer. E sim, né, como eu havia comentado, nesse livro aqui tem vários textos que não são exatamente contos, algumas coisas que não servem para o projeto aqui de fazer uma leitura individual de cada um dos contos, depois fazer uma resenha. No caso aqui tem algumas autoras, como a própria Adélia Prado, apresentam poemas. Eu acho que fazer uma resenha, claro, de poemas não vale a pena. Então, quando é o caso da escritora apresentar um poema aqui, eu pulo, obviamente. E também tem um outro escritor, que é o da semana seguinte, que é a Lívia Garcia Rosa, que eles colocaram aqui, a organizadora aqui dessa coletânea, que aliás é a Rosamanda Strauss, ela colocou aforismos dessa escritora, Lívia Garcia Rosa. É uma sucessão de várias frases, aquelas frases marcantes, mas na verdade muitas às vezes nem são, mas de qualquer forma não dá para fazer uma resenha a respeito de frases, de efeito, não dá, né? Então, quando também tem o caso disso, eu pulo, assim como os poemas. Claro, quando é o caso de termos crônicas ou até certos ensaios, aí tudo bem, dá para fazer uma resenhazinha, com certeza. Claro que aqui no caso da Adélia Prado foi até legal colocar primeiro um poema e depois colocar o conto, porque a gente percebe sim que a temática se repete com a autora e aí dá um bom complemento, uma coisa se soma à outra. Bom, de qualquer forma, esse pequeno conto aqui da Adélia Prado é interessante, mas também não posso dizer que é uma coisa excepcional. Muitos leitores podem ler isso aqui e ficar mais identificado aqui com esse texto, com esses tons de infância. E uma questão também que a gente pode levantar bastante é aquela coisa de a gente gostar ou não de um texto porque a gente se identifica com o personagem. E muita gente pode pensar, né, eu não sou mulher, então não vou me identificar com isso daqui. Porque exatamente, em algumas passagens, principalmente mais ao final do texto, quando a garota está virando uma mocinha, com certeza aquilo é mais do universo feminino. Mas não é exatamente isso. Você, o leitor, não precisa ser uma mulher para gostar desse texto. Ou seja, por tabela, né? Se você é um homem, você não vai se identificar com esse texto. Não, muito pelo contrário, a questão é que você se identifica não pelas condições físicas do leitor, mas pelo sentimento. Pois a questão principal aqui do texto é você se identificar pelos sentimentos do personagem, da Olímpia. Na verdade, ela tem um forte sentimento de saudade, e é aí que os leitores devem se identificar, não porque é uma mulher, e sim, né, o saudosismo vale para qualquer um, ou seja, é por aí que o homem então pode até gostar de um texto como esse, ele se identifica com o personagem Olímpia pela saudade que ela está sentindo, obviamente, né? Muita gente faz uma leitura bem rasa de como se identificar aos textos, mas não é assim, você se identifica com a literatura através de sentimentos humanos, então somente por aí, não por causa de religião, cor de pele, o sexo. Isto é uma bela de uma bobeira. E eu estou dizendo justamente isso porque esse texto, na verdade, é muito simples. Não há como a gente se identificar muito com ele. Justamente porque ele é algo fragmentado de algo muito maior, que é o livro, exatamente, Quero Minha Mãe. E, portanto, sim, de alguma maneira, eu vou esquecer esse texto de uma maneira até rápida, com certeza. Mas a parte da saudade, o sentimentalismo, daquele momento de transição, da insegurança também, um outro bom sentimento passado aqui pelo texto, justamente porque aquela insegurança que ela vivia, a Olímpia, quando estava amadurecendo, agora madura, casada com Abel, ela já não encontra mais conexão com aquilo que não foi completamente ensinado pela sua mãe. Sim, tem coisas que eu estou tentando dizer aqui que eu não posso, na verdade, porque senão estraga a experiência de leitura. Bom, de qualquer forma, Quero Minha Mãe, escrito por Adélia Prado, eu atribuo apenas 3 asteriscos. É um texto interessante sim, não é ruim, muito pelo contrário, vale a lida. E amanhã vamos para aquelas histórias simples de Decameron, de Giovanni Boccaccio, aquelas histórias até pueris lá, escritas no século XIV, que às vezes parecem até bobinhas, mas que no fundo você consegue encontrar alguma reflexão com certeza. E claro, semana que vem, na próxima terça-feira, retornamos aqui para Elas por Elas, e dessa vez teremos textos de Lígia Fagundes Telles, uma escritora brasileira sensacional. Eu estou curioso para saber o que ela vai escrever
pra gente. E claro, enquanto próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já rolaram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!